Sabe, geralmente quando a gente pensa em fazer um diagnóstico, existe meio que uma expectativa de precisão absoluta, né? Ah, com certeza. Como na engenharia ou na medicina mesmo. Exato. Imagina que alguém sofre uma queda, vai ao hospital e a radiografia mostra aquela linha branca bem irregular no osso. É muito visual. Muito. O médico simplesmente aponta para a chapa contra a luz e diz tipo, olha, tá aqui o problema. É binário. Ou tá quebrado ou não tá. E é uma imagem muito nítida, né? Isso traz um conforto psicológico enorme pra gente. Nós, seres humanos, a gente adora categorizar as coisas dessa forma bem clínica. Sim, a gente quer colocar tudo em caixinhas. Pois é, vir o problema materializado ali, isolado, dá uma ilusão de controle imediato. Mas aí a gente decide analisar a ética humana, os labirintos do comportamento, e de repente aquela máquina de radiografia parece que simplesmente não funciona mais. Fica tudo bem nedumoso. Fica. A gente entra num território de diagnóstico que é incrivelmente turvo. E, olha, talvez nada seja mais turvo e ao mesmo tempo mais universal na nossa análise de hoje do que o pecado capital do orgulho. A famosa soberba. Isso. E eu sou a sua anfitriã hoje e estou muito animada para esse mergulho profundo. A nossa missão hoje é desconstruir a anatomia desse orgulho sob a ótica acadêmica, ética e teológica de São José Maria Escrivá. E é um prazer estar aqui para ajudar a destrinchar isso. Os materiais que a gente reuniu são fantásticos. Sim, as nossas fontes de hoje incluem textos teológicos bem focados na formação da personalidade, análises biográficas, como as do Francisco Fausto, e trechos diretos de obras clássicas do Escrivá, como Caminho, Sulco e Forja. Demais. E o grande objetivo para quem está escutando a gente hoje é entender como a soberba se disfarça nas ações do dia a dia, diferenciar aquela falsa humildade da verdadeira filiação divina e aprender táticas bem reais de combate espiritual. Porque a arrogância clássica é até fácil de apontar, né? Mas a teologia do Escrivá pinta a soberba não como um vilão de desenho animado, mas sim como uma infecção bem silenciosa. Certo, vamos desempacotar isso então. Antes da gente poder combater um inimigo em qualquer guerra, a gente precisa mapear o território, né? Entender como ele se camufla. Então, como os textos definem o que realmente é a soberba? Bom, é um desafio enorme diagnosticar isso, justamente porque a soberba raramente chega com um crachá de identificação. Verdade, ela é sorrateira. Muito. E as análises do Escrivá, junto com os biógrafos que estudaram o pensamento dele, partem de uma premissa muito forte baseada no livro do Eclesiástico, lá no capítulo 10. Diz que a soberba é o princípio de todo pecado. A raiz de tudo. Isso. É como se fosse a corda mais desafinada do coração humano. A definição clássica fala que é um apetite desordenado da própria excelência. Tá, mas o que isso significa na prática? A imagem mais poderosa nos textos para entender a psicologia disso é a da construção de um altar. Espera, um altar literal. Como um espaço de adoração mesmo? Exato. Mas interno, sabe? É como se a pessoa orgulhosa construísse um altar invisível dentro do próprio coração e entronizasse o eu dela ali em cima. Nossa, pesada essa imagem. É forte, né? Vira um ídolo intocável que precisa ser adorado, defendido e justificado o tempo inteiro. E aí pensa no que acontece quando a realidade questiona esse falso Deus. A realidade que você diz seria tipo um colega de trabalho ou um imprevisto. Qualquer coisa. Um familiar, uma crítica, uma falha. A pessoa reage invariavelmente de duas formas. Quais são? Ou rola uma descarga elétrica de violência instantânea, aquela explosão de raiva totalmente desproporcional, ou então um mutismo sufocante. Ah, o famoso tratamento de silêncio. Pois é, aquela atitude carrancuda, sabe? De dignidade ofendida, onde a pessoa simplesmente pune o ambiente em volta com o silêncio dela. É a clássica imagem de quem cruza os braços e faz bico porque o mundo não girou ao redor do próprio umbigo. Mas sabe, ouvindo você descrever isso, me parece quase uma doença autoimune. Uma doença autoimune. Como assim? É, porque uma doença autoimune não é tipo um vírus que vem de fora. É o próprio sistema de defesa do corpo da pessoa que fica confuso, entra num colapso lógico e começa a atacar os tecidos saudáveis. Ah, entendi. E a soberba, pelo que o Escrivá descreve, parece usar as próprias virtudes da pessoa para
corromper ela por dentro, sabe? Não é uma falha de caráter óbvia, ela usa as qualidades. Olha, o que é fascinante aqui é que essa conexão que você fez é cirúrgica. Ela explica perfeitamente o que a ética chama de cegueira moral. Cegueira moral? A soberba cega porque ela não ataca os defeitos, como você falou, ela sequestra as virtudes. O orgulho se esconde atrás de uma atitude aparentemente louvável. Tem algum exemplo prático disso nos textos? Tem sim. Pega o exemplo do perfeccionismo técnico. Imagina alguém que é extremamente competente. Aí pensa num chão recém-limpo que, minutos depois, é sujo por um acidente trivial de uma outra pessoa. Um cenário super comum em qualquer casa ou escritório, né? Totalmente comum. E como reage o perfeccionista dominado por essa inflamação do ego? Ele se desespera. Ele grita, briga com todo mundo. Sim, ele sente que o trabalho brilhante dele foi arruinado por pura ofensa pessoal. O sofrimento dele não é pelo chão sujo em si, sabe? É porque a obra de arte do ego dele foi arranhada. Exato. O orgulho está ferido. Já uma pessoa verdadeiramente virtuosa, um santo, na visão de Escrivá, diante da mesma situação, simplesmente limpa o chão de novo. A ação mecânica é a mesma, então. Exatamente a mesma. É pegar o esfregão e limpar. Mas a raiz psicológica é completamente oposta. O santo faz isso por amor e por serviço. Para ele, o chão sujo não é uma tragédia pessoal contra o brilhantismo dele. É só uma nova oportunidade de ser útil. Nossa, isso é revelador. A pessoa usa uma ortodoxia arrogante, né? Ou um falso rigor intelectual para atropelar os outros, achando que está defendendo a verdade, a limpeza, quando no fundo só quer provar que está acima de todo mundo. É o ego puro disfarçado de eficiência. E isso levanta um problema enorme na nossa análise. Porque se a soberba é essa inflamação crônica, se até o meu perfeccionismo pode ser orgulho disfarçado, o instinto imediato é querer esmagar esse ego. Partir para a auto-humilhação, né? Pois é, começar a dizer, tipo, eu sou um desastre, não sirvo para nada, tudo que eu toco dá errado. Que é um diagnóstico instintivo, mas terrivelmente equivocado e perigoso, segundo as fontes. A teologia do Escrivá acende um alerta vermelho gigante para essa atitude. Sério? Ele não vê isso como humildade. De jeito nenhum. Ele classifica isso como falsa humildade. Achar que ser humilde é cultivar o auto-ódio não tem nada de virtuoso para os autores. E o que é, então? Na verdade, as análises psicológicas revelam que essa falsa humildade é puro comodismo. É uma forma de encolhimento tacanho e bem estratégico. Estratégico. Como assim? Como alguém se beneficiaria dizendo que é um fracasso? Parece contraintuitivo. Pensa na dinâmica corporativa, ou até nas relações de família. Se alguém levanta a mão numa reunião e diz, olha, eu sou um desastre, eu não tenho capacidade para liderar esse projeto. Ah, a pessoa foge da responsabilidade. Convenientemente, né? Ela não assume o peso, ela foge do dever árduo. E o mais importante, ela cria um escudo de titânio contra julgamentos. Claro, não dá para criticar alguém que já se declarou o pior de todos. Exato. É o medo visceral de errar sendo disfarçado com a máscara de uma virtude. É a tática de se fazer de morto para sobreviver à batalha sem precisar lutar. E no fim das contas, isso preserva o altar do ego de uma forma meio distorcida, né? Com certeza. A pessoa prefere a segurança de ser um fracasso assumido do que correr o risco de tentar algo grande e falhar publicamente, que machucaria o ego de verdade. É bem isso. E por causa disso, a teologia faz uma distinção fascinante entre o que eles chamam de endeusamento bom e endeusamento mau. Endeusamento mal, eu imagino que seja a soberba clássica. Isso, a criatura querendo ser o criador, idolatrando o próprio umbigo e rejeitando qualquer limite humano. E o bom? O endeusamento bom é aceitar a realidade de que a natureza humana foi criada para grandeza, sabe? Para ser elevada pela graça divina. O ser humano não foi feito para rastejar na mediocridade do comodismo. Entendi. Mas olha, eu confesso que se não devemos nos rebaixar destrutivamente, chamando a gente mesmo de incompetente, mas também não podemos nos exaltar e alimentar o ego. Onde fica o ponto de equilíbrio ético para quem está ouvindo e tentando aplicar isso na carreira ou na vida pessoal? É uma linha bem fina mesmo, mas a resposta está numa definição quase matemática dos textos.
A verdadeira humildade é simplesmente caminhar na verdade. Caminhar na verdade. Não é autodepreciação poética, nem autoengano arrogante. É o reconhecimento simultâneo e bem lúcido de duas realidades totalmente opostas. Quais realidades? Primeiro, a pessoa precisa reconhecer o próprio barro. O barro, a fragilidade. Isso, a miséria estrutural dela, as falhas, a inconstância, a capacidade de errar feio. Mas, em segundo lugar, e com a mesmíssima intensidade, ela precisa reconhecer a luz do sol, a graça que reflete e habita nesse barro. Então focar em apenas um dos lados é o que quebra o equilíbrio? Totalmente. Se alguém focar só no barro, na própria miséria, cai numa depressão espiritual e nessa falsa humildade covarde que a gente falou. Faz sentido. E se focar só no sol? Se esquecer que é feito de material frágil e olhar só para o sol, cai na presunção, na soberba cega. O equilíbrio ético é viver diariamente nessa tensão que é maravilhosa, mas é bem desconfortável. Aquela coisa de eu sou frágil e falho, sim, mas sou portador de algo incrivelmente valioso que não vem de mim. Perfeito. É exatamente essa dinâmica. E esse reconhecimento duplo é a ponte perfeita para um conceito que, durante a nossa pesquisa, me pareceu o mais radical de todos os ensinamentos do Escrivá. É uma mudança de paradigma enorme. Muda completamente as regras do jogo, que é a filiação divina. Tem uma anedota histórica nos textos que ilustra isso de um jeito que quase só como um escândalo, não acha? Ah, a história do estudante universitário em Madrid, com certeza. Essa mesma. Para quem não conhece, os textos relatam que um estudante confidencia ao Escrivá que um dia ele estava andando pelas ruas de Madrid refletindo sobre o fato teológico de ser filho de Deus. E aí a reação do corpo dele acompanha o pensamento. Exato. Ele relata que, de repente, ele percebeu que estava andando com o corpo emproado, o peito estufado, a cabeça bem erguida. Ele diz que se sentia soberbo por dentro. E com uma vontade imensa de gritar para a multidão, tipo, abram alas porque aqui vai um filho de Deus. Imagina a cena. E, cá entre nós, qualquer diretor espiritual padrão, ouvindo um relato de alguém estufando o peito de orgulho no meio da rua, diria na hora: baixa a bola, se contenha, seja humilde. É o que a gente esperaria. Mas a resposta do Escrivá quebra todo o protocolo. Sim. Ele aconselha o rapaz a, com a consciência muito tranquila, fomentar essa soberba. Fomentar a soberba. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque ele usava um termo peculiar para isso, né? Sim, ele chamava de o complexo de superioridade dos filhos de Deus. E por que ele faz isso? Porque essa boa soberba é, na verdade, a vacina definitiva contra a vaidade e contra o medo da opinião pública. É genial, porque a vaidade é, por definição, uma mendicância, não é? Totalmente. É viver de pires na mão. Pois é, implorando para que os outros pensem bem da gente. Mas pensa bem, se alguém tem a consciência profundamente enraizada de que é um filho amado do Criador do Universo, por que essa pessoa perderia o sono preocupada com os aplausos ou com as críticas da galera do escritório? Não faz sentido. Não faz. Por que viveria escrava dos padrões de sucesso dos outros? A visão que ele apresenta do cristianismo rejeita a figura daquele indivíduo encolhido, medroso, derrotado. Deus não quer criar escravos bem comportados. Ele quer filhos livres. Ele usa uma frase muito bonita que diz que a pessoa deve ter a cabeça tocando o céu, mas os pés assentados com toda a firmeza na terra. É o equilíbrio perfeito de novo. Sim, não é uma exigência para abdicar das ambições nobres. A pessoa pode e deve querer ser um médico excelente, um empresário inovador, um pai formidável. Não há virtude nenhuma em ser medíocre. Exatamente. O desafio é ocupar espaço no mundo com força, mas ancorado nessa identidade transcendente e não no próprio ego. E a psicologia dessa filiação divina muda completamente a nossa relação com as falhas. Com as nossas derrotas diárias. Isso. Para entender a psicologia disso, a gente pode pensar numa metáfora super simples. Pensa numa criança pequena que está aprendendo a dar os primeiros passos. Tá, tô imaginando. O pai está ali, agachado a uns 2 metros, de braços abertos. A criança dá uns 2 passos trôpegos, se desequilibra e cai de cara no chão.
qual é a reação natural e saudável desse pai? Bom, ele não aponta o dedo e grita, né? Não, ele não grita. Você é um fracasso motor, tô profundamente decepcionado com você. Ele não expulsa a criança da sala. Ele provavelmente sorri pelo esforço dela, corre, levanta a criança, limpa o joelhinho que sujou e incentiva ela a tentar mais uma vez. O esforço comove o coração do pai. Essa é a imagem perfeita. Agora, transporta isso para o orgulho do adulto. Quando a pessoa orgulhosa cai, seja cometendo um erro no trabalho, perdendo a paciência no trânsito ou caindo num vício. O ego dela sofre uma fratura exposta, né? Sim, ela descobre que não é o ser perfeitinho que ela imaginava ser. E o orgulhoso reage de duas formas super infantis. Ou ele diz, não preciso de ajuda de ninguém, e se isola na própria raiva. Ou cair naquele desespero da falsa humildade que a gente comentou. Exato, dizendo, eu sou um lixo, desisto de tentar ser bom. A filiação divina corta essas duas reações na raiz. E como ela corta isso? Através do que os textos chamam de esportividade. A pessoa que sabe que é filha pode cair e ter a esportividade de sacudir a poeira, pedir perdão sem dramas teatrais, sem monólogos trágicos de autopiedade e simplesmente recomeçar. É a maturidade de entender que a perfeição absoluta não é o pré-requisito para ser amado, né? O amor já existe lá desde a origem. A luta diária para ser melhor é só uma resposta de gratidão. É um retorno livre a esse amor. Tá, mas saber disso não encerra o assunto, certo? Quer dizer, entender que o fracasso não é fatal dá pra gente uma plataforma de segurança emocional. Sim, uma base sólida. Mas não dá pra simplesmente relaxar e dizer tipo, bom, eu sou filho de Deus, então eu posso continuar sendo uma pessoa intragável no trânsito. A guerra continua firme e forte. E o que me chamou muita atenção foi o rigor cirúrgico com que o escrivá aborda o combate espiritual nas fontes. É uma técnica mesmo. Não é só boa intenção e poesia abstrata. E a estratégia aí é vital. Uma das advertências mais constantes que a gente encontra nesse material é que as boas intenções evaporam no primeiro engarrafamento. Ou na primeira noite mal dormida. Exatamente. Ou na primeira crise no escritório. Não se vence uma falha de caráter só com a força de vontade bruta. É preciso inteligência tática. Tem que ter técnica. E a principal ferramenta técnica que os textos revelam é o chamado exame particular. Que é quase como a mira de um atirador de elite. A analogia do atirador de elite é excelente, o sniper espiritual. Pensa comigo, qual é o erro clássico das resoluções de Ano Novo? Tentar mudar tudo de uma vez. Isso. A pessoa decide que, a partir de 1º de janeiro, ela vai ser paciente, organizada, caridosa e pontual. Tudo ao mesmo tempo. É tentar atirar em todas as direções do campo de batalha. E matematicamente, o cérebro humano não sustenta isso, né? Gera frustração imediata e a pessoa desiste. O exame particular ensina justamente o oposto. A pessoa escolhe um e apenas um inimigo específico. Digamos, por exemplo, a mania de dar respostas passivo-agressivas. Perfeito. O indivíduo foca toda a artilharia analítica e espiritual dele só naquilo, quando ele for escrever aquele e-mail com um tom irônico para o colega de trabalho. A pessoa percebe a ação, respira, deleta o texto e reescreve de forma cordial. É focar em conquistar uma colina de cada vez. Acompanha-se o progresso e as quedas pontuais ao longo de semanas. Quem tenta ser perfeito no quadro geral acaba não sendo em nada. Quem luta no particular avança. Mas, inevitavelmente, mesmo mirando num único defeito, a pessoa vai apertar o botão de enviar daquele e-mail passivo-agressivo mais cedo ou mais tarde, né? A falha vai acontecer. Com certeza vai. E isso levanta uma questão importante, porque a atitude exigida diante dessa falha é muito contraintuitiva. Que é o nunc coep, certo? Exatamente. O conceito vital do nunc coep. São duas palavras em latim que significam agora começo. É um imperativo absoluto de resiliência. Caiu, levanta na mesma hora. Você enviou o e-mail áspero, peça desculpas e nunc coep. Perdeu a cabeça com a família, nunc coep. Falhou na dieta, caiu no vício da fofoca, nunc coep.
A regra é super rigorosa. Há uma proibição ética estrita de ficar ruminando a própria queda com uma lupa mórbida. Porque, como a gente estabeleceu antes, essa ruminação infinita sobre o próprio erro também é soberba ferida. A pessoa não está realmente triste por ter ofendido o colega. Ela está de luto porque a autoimagem brilhante que ela tinha dela mesma foi arranhada. Precisamente. E muitas vezes a gente deixa essa dignidade de ser arranhada pelas coisas mais minúsculas e insignificantes do dia a dia. E isso conecta direto com uma história riquíssima que você pontuou nos rascunhos da nossa pesquisa. A metáfora do fazão. Ah, a história do fazão dourado. Ela é fascinante para ilustrar a mediocridade do nosso orgulho diário. Conta para quem está ouvindo, ela é muito boa. Os textos descrevem um camponês que ganha de presente um fazão dourado lindíssimo, uma ave majestosa mesmo. Só que ele não tem um viveiro adequado, então ele solta o fazão no galinheiro comum. Junto com as galinhas. Isso, e as galinhas ficam maravilhadas, super intimidadas pela beleza daquela ave. E o fazão passeia com toda a elegância dele por ali. Imponente. Muito imponente. Até que o camponês joga um punhado de farelo e restos de comida na lama, e o fazão, movido pela fome e por um instinto super rasteiro, se joga na lama para disputar aquela ração barata a bicadas junto com as galinhas. O contraste visual disso é brutal, né? A ave majestosa comendo lixo na lama. Sim, é chocante e a metáfora é claríssima. A alma humana, dotada dessa dignidade quase impensável que é a filiação divina, frequentemente esquece quem é e se rebaixa para consumir a ração das vaidades terrenas. Gente se vende barato. Nós trocamos a nossa grandeza por migalhas, sabe? É a fofoca de corredor, é o orgulho barato de ter que ter a última palavra numa discussão de rede social, a inveja do carro do vizinho. É o fazão esquecendo que tem asas e chafurdando na lama por causa de farelo. E se a gente conectar isso com a visão mais ampla do escriva, a solução para não ser o fazão disputando farelo exige muito pragmatismo. Como assim? A estratégia espiritual não se apoia só no plano invisível. É uma luta que exige ferramentas muito concretas da nossa realidade material. Tem uma expressão nos textos que fala sobre usar a espada longa e a espada curta. Espada longa e espada curta? A espada longa seria o acesso ao sobrenatural, tipo sacramentos, a oração, a vida interior. Mas os meios humanos, a organização diária, essas são a espada curta no combate corpo a corpo. E como seria essa espada curta na prática da galera que trabalha o dia inteiro, pega trânsito e tem família em casa? É a inteligência do cotidiano. Por exemplo, colocar o despertador no outro lado do quarto para obrigar o corpo a levantar da cama e vencer a preguiça matinal. Boa. É instalar proativamente um filtro ou bloqueador no celular para evitar o desperdício de horas em distrações vazias. É estruturar a agenda profissional com rigor para não chegar em casa completamente esgotado e descontar o estresse nos filhos. Prevenir o problema antes que ele aconteça. Sim, ter a coragem de fugir ativamente de situações, de conversas ou ambientes que a gente já sabe que são gatilhos para as nossas piores falhas. A verdadeira espiritualidade aqui não é ficar esperando que um raio místico resolva o caráter. É usar o realismo puro. É botar a mão na massa. E olha, esse realismo amarra toda a jornada da nossa conversa de hoje de um jeito incrivelmente prático. Sem dúvida. A gente começou descendo aos porões da psique para diagnosticar a soberba e descobriu que ela não é só o sujeito arrogante que grita com o garçom, mas muitas vezes é essa doença autoimune do ego que se esconde atrás de um falso rigor ou de um perfeccionismo irascível. E a gente também desmascarou a armadilha do comodismo. Vimos que o instinto de esmagar o próprio ego dizendo "eu não sirvo para nada" não é virtude. É uma falsa humildade que só busca conforto e fuga da responsabilidade. Em contrapartida, a verdadeira cura exigiu aceitar o desconforto luminoso da filiação divina. Aquela tal da boa soberba, né? Isso. A consciência de ser de barro, mas de ser habitado pelo sol. Perfeito. E terminamos armados não com conceitos poéticos, mas com ferramentas de guerra tática, o foco de precisão do exame particular, o uso coordenado da inteligência humana com a graça e aquele grito de resiliência constante. O Nunc Coep. O agora começo, que impede o ego ferido de ficar chorando sobre as próprias ruínas. Então,
O que tudo isso significa no fim das contas? Significa uma mudança de paradigma completa. Exato. A imagem daquela perfeição inatingível e assustadora dá lugar à ideia de uma luta alegre, quase esportiva. A vida diária, com todos os seus prazos apertados, o chão que insiste em sujar logo depois de ser limpo e aquelas reuniões estressantes, tudo isso deixa de ser um obstáculo para a grandeza. O cotidiano deixa de ser um peso. Ele se torna o próprio ginásio onde o caráter é forjado. O laboratório onde a prosa repetitiva de cada dia se transforma, como dizem os próprios textos, em poesia heróica. É uma visão belíssima. E isso nos leva a uma reflexão final, para quem acompanhou a gente continuar digerindo isso nas próximas horas. Ao longo dessa pesquisa, a gente esbarrou num ditado popular cristão muito sábio e confesso que um pouco assustador. Qual? Ele diz o seguinte: a soberba só morre 24 horas depois da pessoa. Caramba! Pesado, né? Sabendo disso, sabendo que nesta vida nós vamos carregar eternamente as sementes dessa doença autoimune no nosso orgulho, será que a derrota não tem um papel fundamental nisso tudo? Como assim a derrota? Pensa nisso. Será que o próprio ato humilhante de falhar, de ter a nossa vaidade estilhaçada pela realidade, de cometer um erro bobo e ser obrigado a engolir o ego para aplicar um nunca cope, será que isso não é, ironicamente, a ferramenta exata que a vida usa para nos curar? É uma perspectiva e tanto. Como se as nossas próprias quedas, quando abraçadas com a esportividade de quem sabe que é amado, fossem o fogo lento e necessário que queima as ilusões da nossa grandeza isolada. Talvez seja exatamente assim que esculpimos a nossa humanidade real, e como na radiografia que a gente mencionou lá no início... A fratura do osso, né? Isso, a fratura do nosso orgulho, ao cicatrizar, na verdade, acaba tornando a nossa estrutura infinitamente mais forte do que era antes da queda. É um bom pensamento para carregar ao longo do dia, não é? Muito obrigada a quem acompanhou esse mergulho até aqui e até a próxima.